Agora são 9h59 aqui na Cariri FM. Tá no ar o Tudo Bem, um espaço para pensar em saúde, fazer o bem-estar ser parte da rotina. Vamos conversar? Tudo bem. Informação para você viver muito melhor. Helena Souza, Renata Fabrício. Oi, tudo bem com você? Como é que foi a semana por aí, hein? Deu pra se cuidar? Tomou água? Água nesse corpinho, hein? Pra sentir que tá vivo. Conseguiu se cuidar, se exercitar, ficar pra cima, ser gentil com as pessoas. E aí, Milena, como foi a semana? Muito bom dia, tudo bem comigo? Tudo bem com você, Renata? Tudo bem com todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando através do nosso canal Cariri 101 FM ou através da nossa sintonia 101.1, a nossa Cariri. Um excelente sábado a todos. Está tudo bem comigo, vai ficar muito melhor, como sempre, né? O Tudo Bem se propõe a trazer um conteúdo diferente nos sábados pela manhã. E a gente vai falar mais uma vez sobre bem-estar, sobre saúde, Renata, porque eu acho que não há forma melhor de começar um final de semana do que tratando do seu próprio bem-estar, né? É isso aí. Lembrando para você interagir com a gente no Instagram, porque a gente tá sempre respondendo vocês por lá, né? É o nosso @PGM Tudo Bem. Manda sua pergunta. Hoje a gente vai estar falando sobre diabetes. Vamos apresentar quem tá aqui com a gente hoje nessa bancada de honra? Vamos sim, uma bancada de peso, viu? Como o tema é diabetes, né? A gente vai falar sobre isso aqui a pouquinho. Próximo dia 14 é o dia em que se lembra ou que se rememora a prevenção desse problema, que tem crescido muito em estatística. Mas para falar sobre o tema, doutora Nelise Meneguesso, ela que é endocrinologista, faz parte também do Conselho Federal de Medicina, é conselheira. Doutor Luiz Severo também, nosso consultor, tudo bem? Ele é neurocirurgião, está conosco aqui para nos apoiar nessa discussão. Ou seja, Renata, que bancada de peso e que responsa para nós hoje. Que responsa. Hoje a gente vai explorar esses dois muito, viu? Que é para as pessoas que estão escutando a gente conseguirem viver melhor. Sim. Quem não tem diabetes, como prevenir? E quem tem, dá para viver melhor, né? Sem dúvida alguma. Um excelente dia a vocês. Bom dia, doutora Nelise. Seja bem-vinda. Bom dia, um prazer enorme estar aqui. Eu já estava doida para vir nesse programa há algum tempo, mas sempre aconteceu alguma coisa, hoje deu certo. E num mês maravilhoso. Eu costumo dizer que o novembro é azul por muitos motivos. Sim. Não vim de azul à toa. Sim. Né? É azul por conta da saúde masculina, sim, né? Um mês dedicado, né, a pensar no homem. E a gente, quando pensa no homem, pensa muito em câncer de próstata, né, no câncer de pênis. Mas a gente tem que pensar nas doenças metabólicas, nas doenças cardiovasculares. E pensando em doenças metabólicas, doenças cardiovasculares, deixei a deixa aqui para o nosso diabetes, né? Uma doença que acomete aí quase 16 milhões de brasileiros e que tem seu dia também comemorado no mês de novembro e a cor também é azul, então tá tudo certo. Tá simbólico, certo, né? Vamos se cuidar. Com certeza. Doutor Luiz Severo, seu bom dia, tudo bem? Bom dia, mais uma vez por aqui, reforçando aí a ideia de que informação salva, né? Um número imenso de pessoas obesas e diabéticas só cresce e o problema também é associado às complicações. A doutora vai falar aqui pra gente que é tão assintomática essa doença e só aparece quando aparecem as complicações. E do ponto de vista neurológico, o AVC isquêmico, o AVC hemorrágico, a dor crônica. Então vamos falar um pouco sobre isso, tentar prevenir e chamar o alerta para a nossa população. Sem dúvida. Eu gosto muito de começar falando de conceito. Então vamos lá, doutora Nelise. O que seria? Eu sei que todo mundo já ouviu falar, a maioria das pessoas já ouviu falar em diabetes, mas o que seria? E como acontece? Como é que o organismo reage a um processo como esse? Então vamos lá. Diabetes é uma doença que ela se caracteriza pelos níveis altos de açúcar no nosso sangue. E existem vários tipos. A gente tem o diabetes tipo 1, que é aquele que é relacionado à autoimunidade, ou seja, os nossos anticorpos, as nossas células de defesa vão lá nas células beta do pâncreas que produzem insulina e agridem essas células e elas param de produzir insulina. Isso é um processo autoimune. Esse é o diabetes tipo 1, mais frequente em crianças e adolescentes, embora possa acontecer em qualquer idade.
A gente tem o diabetes tipo 2, que é o mais prevalente. Muitas pessoas chegam no consultório, doutora, eu quero saber qual é o tipo do meu diabetes. Então, o mais prevalente é o tipo 2, que está muito associado ao nosso estilo de vida, né? O sedentarismo, ao aumento de peso, né? E vem junto com outras doenças metabólicas, como hipertensão arterial, problema de colesterol. Então, esse é o diabetes tipo 2, em que pode até haver, sim, uma deficiência na secreção de insulina e de incretinas. Mas o carro-chefe aqui do diabetes tipo 2 é uma situação chamada de resistência à insulina, ou seja, o nosso corpo, ele produz insulina, mas existe uma resistência, uma barreira que faz com que essa insulina não consiga colocar a glicose, o açúcar do nosso sangue dentro das células, e aí fica sobrando açúcar no sangue. O corpo tem que acabar secretando quantidades cada vez maiores de insulina para vencer essa resistência, e aí gera um quadro maior de complicações, principalmente aí as complicações cardiovasculares. É uma doença, como o doutor falou, que é silenciosa. Eu costumo dizer que diabetes é uma doença traiçoeira, porque ela fica bem caladinha dentro do corpo da gente, causando todas as alterações metabólicas possíveis e imagináveis, e a gente fica sem sentir nada. Essa semana mesmo eu atendi uma paciente com 455 de glicose e dizendo está tudo bem, está tudo ótimo. Ou seja, é uma doença traiçoeira. Ela não dá sintomas, né? Esse é o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 já abre o quadro de uma maneira mais sintomática, porque é a destruição das células que produzem insulina. Nós temos ainda o diabetes gestacional, que é aquele que acomete as nossas gravidinhas, e outros tipos de diabetes. Eu vou me ater hoje mais ao diabetes tipo 2, né? Que é esse que a gente muitas vezes diagnostica depois de anos que a gente já tem essa doença, aí diagnostica porque foi fazer uma glicose às vezes ao acaso. Falei em sintomas, quais seriam os sintomas principais relacionados ao diabetes? A gente fala que são os 4 P's, né? Que é poliúria, que é aquele aumento da frequência urinária, polidipsia, que é o aumento da sede, a pessoa fica bebendo muita água. Não estou falando do calor que tá, não, né, gente? Que agora tá muito já quente. ligou um alertinha. Meu Deus. Não é pra se estressar, não. A gente tem a perda de peso e a polifagia, que é o aumento do apetite. Fora um cansaço extremo, a visão turva, mas esses 4 P's, eles são os sintomas característicos. E é importante quem está em casa nos ouvindo atentar que a gente não deve esperar que esses sintomas apareçam, porque é uma doença silenciosa. Então, a gente tem que procurar fazer os nossos exames de rotina para detectar de forma precoce essa condição. Já vou me adiantando, que eu sei que você vai perguntar, então, quando é que a gente deve, né, monitorar, rastrear o diabetes tipo 2? Todos os indivíduos, a partir de 45 anos, devem ter a sua glicemia de jejum aferida, pelo menos 8 horas de jejum, aí vai no laboratório e colhe a glicose, ou então aqueles indivíduos que estão acima do peso, com sobrepeso ou obesidade, mais um fator de risco para o diabetes. Quais seriam esses fatores de risco para o diabetes tipo 2? A gente tem etnias relacionadas a maior risco, como hispânicos, indígenas, afrodescendentes. A gente tem história familiar, parente de primeiro grau com diabetes tipo 2, mulheres que tiveram diabetes gestacional, mulheres que têm a síndrome dos ovários policísticos, portadores do HIV, né? Outras condições como doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, um HDL, que é aquele colesterol bom menor do que 35, um triglicerídeo, que é bem associado ao nosso estilo de vida, maior do que 250. E falando de estilo de vida, sedentarismo também é um fator de risco para diabetes tipo 2. Se você é sedentário e está acima do peso, deve fazer a sua glicemia de jejum para rastrear essa doença. E ainda um diagnóstico prévio de pré-diabetes, ou um sinal que é característico da resistência à insulina que eu acabei de falar, que são manchinhas escuras em dobras. A gente vê muito em região axilar, no pescoço, e a gente chama de acantose nigricans. Essas manchinhas são características de pessoas que têm resistência à insulina. E às vezes você está em casa e começa a aparecer essa manchinha e fica passando a bucha e lavando e vai no dermatologista. Não vai sair. Achando que é uma lesão de pele, e na verdade é um sinal clínico de resistência à insulina. A gente tem que rastrear esse paciente também para a presença de diabetes tipo 2. Quantas informações Muita informação. novas para mim, pelo menos.
menos. Mas né? é verdade, e são sinais importantíssimos a serem observados, viu? Eu quero registrar aqui que já tem gente assistindo a gente no canal do YouTube, mandar um abraço a todos. Daqui a pouco a gente faz registros fiéis dos nomes, da participação por aqui, nosso WhatsApp é aberto 3201-8651, Renata. Doutor Luiz, diabetes tem uma relação direta com o AVC, né? Sim, sim. Quando a gente fala, a gente passou há pouco o Dia Mundial de Combate ao AVC e a gente reforçou fatores de risco que são os mesmos fatores para essa síndrome metabólica. Por que o diabetes, a obesidade, o sedentarismo é tão perigoso para o AVC e para o derrame? A condição diabetes, ela é uma condição de inflamação crônica. Os meus vasos, por onde passa o sangue, chega a energia para que as células, nosso organismo viva, precisa estar livre, uma passagem direta. Com o diabetes, eu tenho um processo inflamatório nos vasos. Vasos do coração, vasos do cérebro também, vasos dos membros inferiores. Então, onde tem vasos, há um risco de desenvolver essa inflamação crônica. A inflamação crônica faz com que, juntamente com o colesterol alterado, a inflamação vinda do tabagismo, faz com que comecem a agregar, a acumular placas. Essas placas, os ateromas, elas têm a capacidade de diminuir o espaço por onde esse sangue passa. Se eu diminuo o espaço por onde o sangue passa, as complicações podem aparecer. Seja complicações agudas, que é aquilo que a gente falou. Do nada, uma pessoa fica com dificuldade em falar, fica com dor de cabeça intensa, fica com o lado do corpo sem mexer, uma boca torta, desequilíbrio, uma visão alterada subitamente. Isso são sintomas de um AVC. Mas também a gente tem que lembrar que isso pode ser de uma maneira crônica. Imagina cronicamente esses vasos diminuindo o calibre, diminuindo o fluxo de sangue. Eu tenho acometimentos crônicos como alteração de memória, com risco de desenvolver doenças como Alzheimer. O paciente diabético tem risco de desenvolver Alzheimer maior. O paciente diabético, por conta da inflamação persistente, aumenta também risco de ter mais picos hipertensivos e ter AVC hemorrágico. Então veja que toda essa condição de inflamação crônica faz com que a doença cerebrovascular seja o foco para ser prevenida. E como prevenir? Dando o diagnóstico e o tratamento o mais precoce possível. E, como a doutora falou, não dá sintomas. Quando vai dar os sintomas, já são essas complicações. Cegueira, amputação, AVC, infarto. Então a gente tem que prevenir com aquela que a gente usa, aquela poupança de saúde, em que eu faço atividade física, eu tomo água, eu diminuo meu peso, eu escolho alimentos que não tenham tanto pico hiperglicêmico, e então eu vou diminuir a minha tendência genética. Meu pai tem diabetes, minha mãe tem diabetes, eu corro um risco maior de ter diabetes. Como é que eu faço para evitar isso? O equilíbrio na balança, tomando hábitos e medidas que são a favor da minha saúde. É um combo de informações, né? Muitas informações. Praticamente um efeito dominó. Sem dúvida. E por isso que prevenção é importante. Lembrando para você que está escutando a gente que o Tudo Bem é um oferecimento do Dr. Luiz Severo, neurocirurgião, especialista no tratamento avançado da dor crônica. A gente tem aqui um quadro chamado Estudo de Caso, né, Milena? Explica Exatamente. A doutora Annelise está chegando aqui pela primeira vez hoje. Vamos explicar para ela. Como vocês já sabem, né? Uma linguagem, a gente tenta utilizar uma linguagem aqui na área da saúde. O estudo de caso é um ouvinte que enviou para a gente aqui especificamente um registro da sua saúde, e ela fez um breve relato. A gente vai ouvir e, claro, lançar esse questionamento que ela vai deixar aqui para vocês, profissionais, na bancada. Estudo de caso, colega jornalista, inclusive, né, Renata? Wênia Bandeira, vamos ouvi-la, ela que é diabética. Vamos. Estudo de caso. Oi, eu sou Wênia Bandeira, jornalista, tenho 40 anos, sou diabética tipo 1 desde os 26 anos de idade. Já tive vários problemas por causa da diabetes. Eu sou diabética há alguns anos, né? Então algumas coisas já aconteceram. Inclusive uma hipoglicemia que me levou a desmaiar, ter convulsões, quase entrar em coma. E foi a tecnologia que me levou a ter um tratamento melhor. Hoje eu uso uma bomba de insulina que me ajuda muito. E a minha pergunta é exatamente sobre isso. A tecnologia no tratamento da diabetes é o futuro? É como a gente consegue fazer com que quase a cura, né? Porque não existe cura, mas quase a cura para a diabetes aconteça? Tá aí, pergunta de Wênia Bandeira. Muito pertinente, inclusive. Que caso complicado dela, né? Meu Deus, chegar a ter quase que um mal súbito, né, doutora Annelise? Fique à vontade. É aquilo que eu falei, o diabetes tipo 1 acontece porque houve uma destruição das células que produzem insulina. Então, parou a produção de insulina pelo nosso organismo.
E aí, o que é que acontece? Se a gente não produz insulina, a gente vai ter que tomar insulina, aplicar insulina. É o único tratamento do diabetes tipo 1. E a bomba de insulina, ela falou em tecnologia, em modernidade, e aí a gente tem que lembrar, né, por que o Dia Mundial do Diabetes é o dia 14 de novembro? Porque é o aniversário de um dos co-descobridores da insulina, o Sir Frederick Banting. Ele descobriu a insulina junto com Charles Best. E por isso que é comemorado no dia 14 de novembro. Então, a descoberta da insulina já foi um grande ganho para o diabetes tipo 1, porque essas pessoas não tinham tratamento e acabavam morrendo precocemente. E depois a tecnologia foi avançando de forma que hoje a gente tem a bomba de insulina. Doses de insulina são injetadas continuamente no organismo. Existe uma aplicação única, ela fica com uma espécie de sensor e a insulina vai sendo infundida pouco a pouco de acordo com as necessidades do organismo da pessoa. Fica acoplado Evita ali, várias furadas, né? Uma furada só, aí você fica e recebendo doses de insulina ao longo do dia, de acordo com a sua necessidade diária, sem precisar estar se furando. Porque a gente tem dois tipos de insulina, assim, 2 secreções diferentes de insulina. Uma secreção que a gente chama de basal, que ela dura mais tempo no nosso organismo, e a gente tem, no caso, né, hoje em dia disponível no mercado, os análogos de insulina de ação ultra rápida. Porque quando a gente come, a glicose sobe no corpo e o nosso organismo secreta uma quantidade maior de insulina para manter a glicemia dentro do normal. O diabético tipo 1 e até alguns diabetes tipo 2 que apresentam deficiência na secreção de insulina não vão ter esse pico de insulina. Então, o análogo de insulina de ação rápida, ultra rápida, vão dar conta dessa glicemia que sobe. Quem tem a disponibilidade, a bomba de insulina, aí já tem essa infusão contínua de insulina de acordo com a sua necessidade, sem estar o tempo todo aplicando. Porque no caso do diabetes tipo 1, às vezes a gente precisa de 2 a 3 aplicações de insulina basal no dia e 3 aplicações de análogos de insulina rápido ou ultra rápido. Então, são muitas furadas ao longo do dia. A bomba, ela vem trazer um conforto maior para o paciente, mas é interessante a gente também ressaltar que nem todas as pessoas se adaptam, que o custo é elevado, né? Existe pelo SUS, mas a pessoa tem que passar por um processo, porque realmente o custo mensal, a manutenção é um pouco elevada. E a gente já tem hoje em dia análogos de insulinas de ação mais prolongada, que ao invés de 1 a 2 aplicações no dia da insulina basal, é aplicada uma vez no dia a cada 24 horas e tem insulina que dura até aí de 30 a 36 horas. Então, a tecnologia no diabetes, ela avançou não só em relação ao tratamento, mas em relação à monitorização, né? Hoje em dia a gente tem os sensores que você acopla no seu braço, parece uma moedinha de R$1. A gente vê muito aí, às vezes na rua, na praia, as pessoas com uma rodinha assim, né? No braço, semelhante a uma moedinha de R$1 mesmo, aquele mesmo tamanho, acoplado, porque ali você passa o celular e você consegue acompanhar a sua glicemia naquele momento, sem necessidade de estar se furando, né? Aferindo a glicemia capilar através das furadinhas. Então, avançou muito. A gente não pode falar, infelizmente, em cura, né? Mas a gente fala em controle, um controle mais adequado da doença. Quanto mais cedo a gente diagnostica o diabetes, menor a chance da gente desenvolver complicações no futuro, porque mais rapidamente a gente vai conseguir controlar essas doenças. O único dia com a glicose alta já aumenta o risco de complicações no futuro. Ela falou do diabetes tipo 1, a gente falou da bomba, né, da monitorização via glicemia capilar, que tem que ser de uma forma mais agressiva, assim, mais irrestrita do que o diabetes tipo 2, mas a gente também tem que falar dos avanços do diabetes tipo 2, né? Não só da doença em si, a gente tem hoje em dia um vasto arsenal terapêutico para o diabetes tipo 2, vários tipos de medicações orais e injetáveis, né? E também os fatores associados ao diabetes tipo 2. A gente tem que lembrar da síndrome metabólica, que é um conjunto de doenças.
cuja base fisiopatológica, ou seja, a razão de existir, a raiz do problema é a resistência à insulina que eu acabei de dizer. Então, essas doenças vão desde pressão alta, problema no colesterol, né? Mas obrigatoriamente o aumento da cintura abdominal, ou seja, a obesidade, principalmente aquela obesidade visceral, aquela barriguinha mais avantajada. E também para sobrepeso e obesidade, nos últimos anos, a modernidade, a tecnologia nos proporcionou tratar de forma adequada esses nossos pacientes. É muito difícil a gente falar em diabetes sem mencionar o sobrepeso e a obesidade, Sim. porque estão intrínsecos, né? São doenças que elas caminham de mãos dadas. O obeso, ele tem um risco maior metabólico, cardiometabólico, digamos assim. Então, também no tratamento da obesidade, do sobrepeso, houve um avanço na tecnologia, né, no arsenal terapêutico, de modo que, infelizmente, as medicações, as principais, ainda têm um custo muito elevado para a população em geral, mas pelo menos elas já existem. À medida que os anos vão passando, a tendência é esse preço ser reduzido e a gente conseguir oferecer um tratamento adequado para todos os nossos pacientes. Torcemos por isso. É a melhor qualidade de vida para as pessoas, O né? caso dela chama a atenção por Sim. uma coisa. A hiperglicemia é um problema, mas a hipoglicemia também. Veja que ela disse que passou mal, desmaiou, talvez até uma crise convulsiva. A pergunta fica, poxa, hipoglicemia, baixa de glicemia pode causar efeitos neurológicos? Sim, porque imagine o seu cérebro, ele é movimentado por glicose. E para a glicose entrar, eu preciso ter, a insulina é fundamental para entrar em diversas regiões do nosso cérebro e do nosso corpo. No paciente que tem hipoglicemia, que pela definição eu tenho uma glicemia do dedinho feita com menos de 70, eu já posso ter sintomas. Sintomas leves inicialmente como uma letargia, sudorese, queda de pressão, até mesmo levanta e passa mal, que é a lipotímia, ou mesmo uma impotência ortostática, ou mesmo cada vez menos glicose, eu vou começar a ter sintomas como dor de cabeça, irritabilidade, sonolência, coma, crise convulsiva. Então, o controle importante do paciente diabético, tipo 1 especificamente, mas o tipo 2 também vai ter e pode ter essas complicações, é necessário, porque ele precisa saber quais são as metas, quais são os alvos para a sua patologia, e adequando os alvos juntamente a todo o contexto de nutrição, educação física e perda de peso. Então veja que é um conjunto. Para que a gente diminua complicações agudas como a hipoglicemia, eu tenho que estar bem otimizado do tratamento medicamentoso, claro, mas também eu quero diminuir o peso e vou ficar sem comer, é o grande problema, porque o paciente diabético, ele vai estar tomando medicação, seja insulina, seja comprimido, seja injeção, e se não colocar o aporte glicêmico, ele vai passar mal. Então a gente precisa orientar de que ele tem que fazer o acompanhamento especializado com todas as facetas dos profissionais de saúde aqui. Então, vai para o endocrinologista, vai para o nutricionista, vai para o educador físico, porque é um conjunto de alterações que a gente precisa controlar. Esse paciente, ele tem uma doença crônica, sem cura, e que o contexto de complexidades que ela traz, ela merece o quê? Um atendimento multidimensional. Por isso a gente sempre reforça. Esse acompanhamento multidisciplinar, interdisciplinar é fundamental para o sucesso nas doenças crônicas. Sem Tá dúvida. ótimo essa sem integração dúvida. de informações, né? Para as pessoas viverem com mais qualidade. Tem uma pergunta aqui do Instagram, doutora Annelise. Diz assim, é de Clau, eu acredito que seja Cláudia, né? Diz assim, uma criança de 9 anos com a glicose de 110, já dá para considerar diabético? Não. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico de diabetes? Quando a glicose de jejum está maior ou igual a 126, uma hemoglobina glicada, que é a média do açúcar do sangue dos últimos 3 meses, pelo método HPLC, maior ou igual a 6,5, ou quando eu faço um teste de tolerância à glicose, que é o famoso teste da garapa, e dá acima de 200. Ainda na presença daqueles sintomas clássicos, né? Os 4 P's que eu falei inicialmente. E uma glicose aleatória, uma glicose ao acaso, maior ou igual a 200, também pode fornecer o diagnóstico. Entretanto, a gente tem que repetir esse exame 2 vezes. Não
podemos dar o diagnóstico com a única glicose de jejum, porque existe a variabilidade que você comeu nas horas, né, anteriores à coleta desse exame. Existem outras variedades, às vezes passou até um jejum mais prolongado e o corpo reagiu aumentando essa glicemia. Então, sempre pelo menos 2 medidas. Valores normais são de até 99 da glicose de jejum. Entre 99 e 126 a gente chama de pré-diabetes, mas eu não estou querendo dizer que o seu filho está com pré-diabetes. A recomendação é realmente dosar essa glicemia, repetir esse exame para a gente poder confirmar esse diagnóstico. Entretanto, diabetes, assim como todas as doenças metabólicas, elas devem ser prevenidas desde a nossa infância, com a adoção do estilo de vida saudável, né? Monitorar a alimentação dessas crianças. Hoje em dia a gente observa as crianças consumindo muitos produtos industrializados, biscoito recheado, salgadinho de pacote. Teve a gente já conversou sobre isso em um dos programas há alguns anos. Verdade. Um grande documentário sobre obesidade infantil, as crianças tomando refrigerante na mamadeira, né? As mães mandando para a escola suquinho na caixinha, como se fosse um grande negócio, uma coisa saudável, o suquinho na caixinha, quando na verdade ali é açúcar, água, corante, basicamente. Então, assim, a gente precisa atentar para a alimentação das nossas crianças para que os nossos filhos se tornem adultos saudáveis no futuro. E estimular a prática de atividade física. Às vezes você não tem dinheiro para ir para uma academia, não tem dinheiro para colocar seu filho numa escolinha, mas estimular a dançar em casa, pular corda, correr, andar de bicicleta, vários parques hoje em dia, a gente tem Parque da Criança, Parque de Bodocongó, né? Dá para fazer essas crianças se mexerem, não deixar só aquela questão da educação física na escola, né? E agora, complementando a questão da hipoglicemia, é muito importante a gente descrever a hipoglicemia. Então, quais são as metas do tratamento de um adulto saudável, né? Uma glicose antes das refeições, em jejum, entre 80 e 130. Essas metas estão saindo do forno, acabaram de ser lançadas as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2023. Então, entre 80 e 130. E hipoglicemia, que é quando a glicose cai, abaixo de 70, né? Então, a gente tem que monitorar, principalmente quem tem idoso em casa. Notou o idoso mais molinho, suor frio, né? Você que tem diabetes, que usa drogas que aumentam a secreção de insulina, que aí o risco de hipoglicemia é maior, drogas que aumentam a secreção de insulina ou a própria insulina. Visão turva, aquela sensação de desmaio, achando que vai desmaiar, olha a glicose na ponta do dedo, né? E aí, se tiver menor do que 70, tem que lançar mão de um copinho de água com açúcar, tá no meio da rua, um copinho pequeno de refrigerante comum, aqueles melzinhos que a gente encontra em farmácia, rasga o melzinho e coloca na boquinha do seu idoso, ou você mesmo pode consumir. É sempre importante dar com ele na bolsa, porque a gente não sabe quando vai acontecer a hipoglicemia, mas a gente pode prever. E quando é que a gente pode prever? Se eu estou utilizando uma medicação que aumenta a secreção de insulina ou a própria insulina e eu passo muito tempo sem comer, eu não estou com fome agora, eu não vou comer. O paciente diabético, ele tem que comer mesmo que sem fome. Não eu digo tem isso querer. todos os dias. Não tá escolhendo, não. Não, e essa semana eu repeti muitas vezes no meu consultório e em casa essa frase. A gente não faz só o que a gente quer e o que a gente gosta, não. Verdade. A gente tem que fazer o que tem que ser feito. E o paciente diabético, ele tem que fazer as 6 refeições no dia. Nem que você fracione. Pega o café da manhã, divide em 2 e aí come metade quando acorda, outra metade no meio da manhã, aí almoça, de tarde faz um lanche, janta e antes de dormir come alguma coisa. Você fracionando as refeições, comendo de pouquinho em pouquinho. Não é encher o bucho até a goela, ficar com a comida aqui entalando de tanto saúde, comer, né? Não. É comer de pouquinho em pouquinho, de maneira que nunca sobre para a glicose não aumentar e nunca falte para a glicose não cair, você ficar aí, né, passando mal e correndo os riscos que o doutor falou assim brilhantemente. Ou seja, tem que estar acompanhando o tempo inteiro, né? Informação literalmente salva, minha gente. Eu tenho certeza. Eu, por exemplo, ouvi informações aqui, apesar de já trabalhar com jornalismo, também jornalismo de saúde há um tempo, mas ouvi informações aqui das quais eu não sabia, novidades, enfim, atualizações científicas, tudo isso pra gente. 10 horas e 28 minutos, o tempo passa muito rápido, Renata, quando a gente tá falando de coisa boa, né? Sem dúvida alguma, mas eu quero lembrar aqui
para você que está assistindo a programação e está ouvindo também a Rádio Cariri, que o nosso Tudo Bem é um oferecimento do Dr. Luiz Severo, neurocirurgião, especialista no tratamento avançado da dor crônica, que inclusive está aqui na bancada conosco hoje. Dr. Luiz Severo e a doutora Anelise Meneguesso, endocrinologista, também conselheira federal de medicina. Estamos falando sobre diabetes, porque no próximo dia 14 a gente já está adiantando a pauta para trazer esse alerta importante para você. Afinal, campanhas são importantes para a gente lembrar desses assuntos que são importantes todos os dias, né? Sem dúvida alguma. Mas dia 14 é o Dia Mundial da Diabetes. A gente já está trazendo aqui a pauta para você, doutora Anelise. Eu já fico com o coração na mão aqui, porque a gente combinou, fez um trato com ela de liberá-la mais cedo, né? Vou ficar mais 10 minutinhos, mandei uma mensagem, porque a Helena, minha filha, quem me acompanha nas redes sociais ou nos vários programas que a gente tem, todo mundo conhece a Helena e Laura. Claro, né? eu conheço, porque, assim, a duplinha. Eu gosto de brincar que eu sou a doutora Anelise, né, conselheira federal de medicina, coordenadora da Câmara Técnica de Endocrinologia do Conselho Federal de Medicina, endocrinologista, professora, mas antes de qualquer coisa eu sou mãe da Helena e da Laura, então elas são a prioridade absoluta na minha vida. A Helena está na catequese, mas o pai está fazendo o curso bíblico lá com o Padre Rodolfo. Que legal, um abraço pra E aí pra eu disse, eles. eu vou atrasar mais 10 minutinhos. Aguenta aí que o papo tá muito bom. Que bom. Aproveitando em papo e em Dia Mundial do Diabetes, eu queria ressaltar as ações que vão acontecer, Sim, né, muito bom. promovidas pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional da Paraíba. A nossa presidente é daqui de Campina Grande, doutora Alana Abrantes, da Regional Sim. Paraíba, uma colega maravilhosa. Eu costumo dizer que ela é minha mestra, porque desde que eu sou estudante que eu acompanho os passos dela, é uma endocrinologista brilhante, e ela está promovendo algumas ações aí à frente da SBEM-PB, dia 14 de novembro no Hospital Universitário Alcides Carneiro. Vai ter ainda uma ação no Parque da Criança, que está para ser decidida ou no dia 18 ou no dia 19 de novembro, e no dia 24 de novembro, uma grande ação na Praça da Bandeira, junto com o INCOR e a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Aí nessas ações a gente vê muito aquelas glicemias na ponta do dedo que dá acima de 200. Eu quero frisar isso porque muita gente chega pra gente assim, doutor, eu fiz a glicose na ponta do dedo e deu 150. Mas acabei de comer um macarrão. Não é isso, assim, aleatório. Não dá diagnóstico. Você não tá com diabetes, que a gente fala, é maior ou igual a 126, mas é aquela glicose, né, dosada após um jejum de 8 horas, no laboratório. Não é a glicemia capilar, que é a glicose da ponta do dedo, né? Então, nessas campanhas a gente faz muito diagnóstico, porque não estou sentindo nada, vou deixar para ir para o médico mês que vem, semestre que vem, ano que vem, deixa, né, perde a oportunidade de obter o diagnóstico de forma mais precoce e aí controlar a doença de forma mais precoce e evitar a ocorrência de complicações. Eu estou louca para ouvir o doutor Luiz falar sobre neuropatia diabética, porque dentre as complicações crônicas do diabetes, a gente tem 3 macrocomplicações principais. Claro que o diabetes, a maior causa de mortalidade são as doenças cardiovasculares, Sim. mas as complicações crônicas, elas são uma elevada causa de morbidade também. E aí a gente tem a retinopatia diabética, que eu já vou adiantando, dia 15 de novembro, vou estar no podcast da doutora Camila, falando sobre retinopatia diabética. Vou depois avisar já vocês para acompanhar. Claro, também. Claro. A gente tem uma outra complicação que é no rim, que é a nefropatia diabética. A retinopatia, ela causa a cegueira. A nefropatia leva os nossos pacientes, infelizmente, para a hemodiálise. E a gente tem a neuropatia diabética, que é a complicação crônica mais comum. Metade dos pacientes já tem neuropatia, mas ainda é assintomático. Eu costumo dizer, eu faço uma brincadeira, eu tenho aquele humor bem, né, bem a praça é nossa. Aí eu costumo dizer assim, as complicações, elas já chegam depois que elas já estão manifestadas. Depois de que o controle não aconteceu, o organismo ficou muito tempo exposto a níveis altos de glicose. Níveis altos de glicose são tóxicos para o nosso organismo, a glicotoxicidade, e aí depois de alguns anos as complicações se manifestam. E depois que elas chegam, elas não vão mais embora. Por exemplo, uma amputação não dá mais para eu colar aquela perna do paciente. Usa prótese, melhora, ok. Uma cegueira, a visão não retorna mais, né? O paciente que vai para hemodiálise é uma situação
mais complicada, porque a chance dele ser transplantado por ele ter uma doença metabólica é muito reduzida. Então, a gente tem que se cuidar antes que as complicações se manifestem. Aí a minha piada besta é aquela, eu não disse que era para ter esse cuidado quando não estava sentindo nada. Não é esperar sentir o sintoma, não. É se cuidar quando tá tudo bem, quando não tá sentindo nada. Porque depois que começa a sentir, aí é mais difícil a gente voltar atrás. Aí vai ficar arrependido. Por que eu não me cuidei? Quando a doutora ficar perreando meu juiz, dizendo, vá fazer seus exames, vamos controlar. Mas eu não tô sentindo nada, doutora. Pra que eu vou pagar a consulta? Prevenção. Pra que eu vou sair, deixar meu trabalho para ir no posto de saúde? Tem que ir mesmo sem sentir nada. O pior é uma doença traiçoeira. Né? E no próximo bloco a gente vai falar sobre essas complicações neurológicas, porque o paciente diabético chega muito no consultório do doutor Luiz, né? Muito, muito. A neuropatia diabética, a dormência, ardor, queimação. São sintomas que aparecem, tem tratamento adequado, simples e alguns um pouco mais avançados, mas que trazem a qualidade de vida. No próximo bloco a gente fala sobre isso. Então, lembrar para você que cuidar da saúde é fundamental e fazer isso com os melhores especialistas é sempre a escolha mais acertada. Dr. Luiz Severo é neurocirurgião, especialista no tratamento avançado da dor crônica, focado no tratamento menos invasivo da dor de cabeça, coluna e nas articulações. Marque sua consulta através do 839-9313-5151 ou 98875-463. É isso aí. Vamos pro intervalo? Vamos lá, só agradecer aqui a presença da doutora Annelise, já está indo embora, infelizmente ela tem outros compromissos, ou felizmente, mas já havíamos acordado esse horário. Esperamos, doutora Annelise, você em outros momentos aqui conosco, em outros programas também, vai ser muito bom recebê-la por aqui, contribuiu demais com a nossa conversa de hoje, viu? Mila, você sabe que eu sou sua fã. Meu Deus. A gente tem uma parceria de sucesso há muitos anos que a gente está aí falando de saúde para a população. Eu falo muito na democratização da informação. Sempre. Eu adoro levar informação. Eu gostaria de estar mais presente. Infelizmente, são muitas atribuições. Verdade. Mas foi um prazer enorme estar aqui falando de um tema que eu adoro. Se me deixassem falar, ia dar 10 horas da noite. Ainda bem que tem essa catequese da Helena, porque senão a gente ia ficar 10 horas da noite e ainda ia estar falando. Doutor Luiz Severo não ia nem poder falar das neuropatias. Ainda bem, que eu tenho esse compromisso para poder dar espaço, porque eu gosto mesmo de falar. Quando a gente é apaixonado pelo que faz, a gente se sente realizado. Muitíssimo obrigado pelo convite. Seja sempre bem-vinda. Renata, também, olha, eu também já estive com você em outras ocasiões, já estou me convidando para a gente vir debater aqui outros temas. Com certeza, prazer enorme estar aqui na manhã de sábado. Um beijo, Deus abençoe vocês e todo mundo que está em casa. Muito obrigada. Que seja tudo bem, né? Tudo bem, que seja tudo bem. Doutor Luiz continua conosco aqui, nosso parceiraço, 10h36, intervalinho rápido. Na volta tem muito mais, fica por aí. Só para tomar uma água. Segura. Estamos apresentando Tudo Bem. Cuidar da saúde é fundamental. E fazer isso com os melhores especialistas é sempre a escolha mais acertada. Dr. Luiz Severo é neurocirurgião, especialista no tratamento avançado da dor crônica, focado no tratamento menos invasivo da dor de cabeça, coluna e nas articulações. Classificado como 5 estrelas nas plataformas de opiniões, oferece para os seus pacientes o tratamento mais humanizado e eficaz. Marque sua consulta através do telefone 839-9313-5151 ou 99887-5463. Outubro de ofertas incríveis na JPN Renault. Escuta essa super oferta. Quidzen 2024 de 71.190 por 63.990. Isso mesmo, 63.990 no Quidzen. Auroch Intense 1.6 MT de 122.900 por 113.000 e mais taxa zero. Linha Duster 2024 a partir de 114.990 mais taxa zero. Tudo isso e muito mais. JPN Renault. JPN Renault.
Avenida Brasília, Campina Grande. No trânsito, escolha a vida. Atenção, servidor público. Chegou a hora de fazer o seu empréstimo consignado com taxas justas. Venha pro Sicredi, onde seu dinheiro rende um mundo melhor. Aceitamos portabilidade e você ainda participa dos nossos resultados. Quer saber mais? Procure a agência mais próxima da Sicredi Evolução e conheça esses e outros benefícios. Faça parte você também da maior instituição financeira cooperativa da Paraíba. Vamos juntos. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Servir é um ato precioso, que precisa ser feito com responsabilidade, ética e dedicação. E nós da Planserve somos referência nisso. Estamos presentes no Nordeste atuando no segmento de segurança eletrônica, terceirização de serviços e portaria virtual. Oferecemos soluções inovadoras, levando evolução até você, por uma equipe comprometida com resultados e um futuro cada vez mais seguro. Visite o nosso site planservrh.com.br ou ligue 3225-4663. Chegou o Atacadão trazendo o que ele tem de melhor. Muitas ofertas para alavancar o seu negócio. As melhores marcas e os menores preços para você abastecer o seu comércio ou a sua casa. Só o maior atacadista do Brasil para sempre oferecer a maior variedade que você já viu. Porque tem parceiro e tem parceirão. E o Atacadão é parceirão de verdade. Atacadão, Avenida Senadora Jamiro de Figueiredo, 875, ao lado da Casa de Shows Espaço. Venha e aproveite, porque aqui tem parceria mesmo. Atacadão, seu parceirão. Tá sabendo da loucura? Do Varejão São Luís, onde a gente compra remédios baratos de verdade. Todo dia uma super oferta. Remédios, vitaminas, suplementos, perfumaria e muito mais. Só no Varejão. No centro, Santa Cruz, Malvinas e Catolé. Diz que entrega Varejão 3201-8109 ou manda um zap 996674328. Tem remédio barato. Tem Varejão São Luís. Chama agora no Zap. Estamos online para a sua participação. 3201-8651. 101 Cariri FM. Rádio Cariri FM. A primeira em Campina. Voltamos a apresentar Tudo Bem. Helena Souza. Renata Fabrício. De volta aqui com o seu Tudo Bem, 10h40, nessa manhã de sábado. Você que está escutando a gente, seja bem-vindo, hein? Segue a gente lá no Instagram, manda mensagem, manda sua pergunta. A gente tá falando hoje sobre diabetes, né, Milena? Diabetes, um problema que tem atingido muita gente, milhares de pessoas, milhões, melhor dizendo, no Brasil. Essas estatísticas têm crescido bastante, isso preocupa. E não é só pela data, né? No próximo dia 14 se comemora ou se lembra a data que fala da prevenção do diabetes, mas também pela problemática, pela circunstância, pelo momento. E é por isso que a gente tá aqui com profissionais de peso. Doutora Annelise, para quem não assistiu, esteve no primeiro bloco conosco. E lembrando que esse programa ele fica sempre gravado, tá? A gente sobe no canal aí do YouTube Cariri 101 FM e também no nosso canal. Renata, me lembre aqui, por favor. É o @programa Tudo Bem lá no YouTube. Pois é, segue viu? lá. Se inscreve no canal, acompanha tudo. Exatamente. Vai ficar por lá também o nosso programa, você pode assistir depois, mas agora, aproveitando que a gente tá ao vivo, manda mensagem, 3201-8651, nosso WhatsApp aqui da Cariri, 3201-8651. Quero lembrar também que cuidar da saúde é fundamental. E fazer isso com os melhores especialistas é sempre a escolha mais acertada. Dr. Luiz Severo é neurocirurgião, especialista no tratamento avançado da dor crônica, focado no tratamento menos invasivo da dor de cabeça, coluna e nas articulações também. Marque já a sua consulta através do telefone 99313-5151 ou 98875-5463. Acho que é isso, né? 99887-5463. Perdão, vou até fazer a correção de novo. 9887-5463. Anota aí, registra, porque esse número vale ouro. 10h42, a gente tá de volta com o Dr. Luiz. Isso, né? mesmo. No primeiro bloco, a gente falou sobre prevenção, sobre toda a parte de endócrino, né? Como identificar, como prevenir, mas muitas doenças, principalmente diabetes, acabam nas emergências neurológicas, né, doutor Luiz? Vamos embora.
Emergências neurológicas por conta do diabetes é fundamental a gente reforçar aqui. Como a gente falou no primeiro bloco, a hipoglicemia, ela tem que ser combatida, e de que maneira? Fazendo atividade física, fazendo alimentação adequada em períodos já previamente estabelecidos e, claro, a correto tratamento do diabetes. A outra complicação muito comum é associada ao AVC. A gente passou agora pelo Dia Mundial de AVC e a gente reforça aqui que o diabetes ele traz um problema de inflamação crônica, e essa inflamação ela gera maior risco de desenvolver placas que entopem os nossos vasos e geram os quadros clínicos de AVC. Então temos que ficar atentos. E existem as complicações crônicas, e essas que eu chamo a atenção. No meu consultório, todo dia vai chegar um paciente se queixando: doutor, eu sou diabético e comecei a sentir como se fosse um ardor na ponta dos pés. Antes era só dormência. Antes era só aquele formigamentozinho, parestesia que a gente chama. Só que depois pegava só um pedacinho do dedinho, agora já pega o dedo por completo, e agora tá vindo um ardor, um queimou. O que é que tá acontecendo? Estamos diante de uma patologia chamada polineuropatia diabética, gerando uma neuropatia. O que acontece é que a inflamação que o diabetes, as hiperglicemias, os picos hiperglicêmicos, eles podem trazer nos vasos, eles também afetam os nossos nervos. Os nervos mais periféricos, aqueles finais. Por isso que pega muito o quê? Planta dos pés, palma das mãos. Então, caracteristicamente, é uma dormência como se fosse uma luva, como se fosse uma meia. O paciente, além da dormência, caso não faça o tratamento adequado, vai evoluindo para a dor. Então, 50% dos pacientes diabéticos podem evoluir com neuropatia diabética. E como tratar? Primeira coisa é identificar. Quando o paciente ele vai para o endocrinologista, é de rotina ele fazer alguns testes em que a gente coloca pequenos fiozinhos e pergunta: você está sentindo aqui? Está sentindo aqui? Quando ele não sente, é um sinal. Primeiro sinal de que não está acontecendo bem. Uma vez pensando que ele tem uma neuropatia, eu tenho que fazer o diagnóstico com a eletroneuromiografia. É um exame feito por um neuro em que a gente coloca agulhas e identifica os potenciais, a forma como esse nervinho está atuando. Uma vez identificado, aparece o diagnóstico. O tratamento em si, existe uma série de possibilidades. Mas a primeira coisa é, não adianta a gente fazer tratamento de neuropatia diabética sem tratar o diabetes. Então, às vezes, o paciente começa o quadro com isso, o que é que eu faço? Vamos para o endocrinologista, vamos para o nutricionista, vamos organizar a casa, vamos ficar menos inflamado e então vamos propor o tratamento específico da dor crônica associada ao diabetes. Aí existe uma infinidade de tratamentos medicamentosos, e aqui a gente reforça de que é necessário esse acompanhamento especializado, porque esses tipos de dor, ardor, queimou, dormência, parestesia, coceira, prurido, são sinais de uma dor neuropática. A gente já trouxe em outros programas de que existem vários tipos de dores. E a dor neuropática é a que mais afeta a qualidade de vida. Porque imagina você andar e sentir que está pisando em pregos, pisando em brasas. Essa é a sensação do nosso paciente. Então, o tratamento ele tem que ser especializado, porque isso não trata com anti-inflamatório, não trata com dipirona, não trata com medicação oral simples. São anticonvulsivantes, antidepressivos, ou mesmo a toxina botulínica, o Botox. Olha aí, viu? Importantíssimo. 10h46. Pra gente não ser injusto também, já tem muita mensagem chegando por aqui, Renata. Eu vou fazer um registro, viu, doutor Luiz? Sim. O pessoal acompanha. E olha, eu vou adiantar pro senhor aqui que o senhor já tinha muitos fãs, eu tenho certeza, pelo seu trabalho. Mas através do programa também, tem muita gente entrando em contato conosco, né, Renata? Dando feedback, pessoal indicando o seu trabalho para outras pessoas. Isso é muito bacana. Semana passada chegou um paciente dizendo que acompanha a gente no consultório. Lá no consultório. Que bom. Lá no consultório. Eu conheci o senhor no programa Tudo Bem. Legal. Isso é muito legal. Porque essa é a nossa missão. É Sim. encurtar esse caminho Exato. do paciente até o consultório de vocês. Às vezes o paciente fica, eu vou depois, eu vou dar uma pesquisada. Postergando, Não, a gente tá aqui para mostrar para você que é importante ir direto para quem conhece do assunto. Com certeza. Para quem vai te orientar de forma correta, para você viver melhor. Né? Exatamente, Sem porque dúvida alguma. informação salva. Sem dúvida. Falando nisso, em informação, vou registrar aqui, tá? A audiência da Josimeire Almeida, desejando bom dia, assistindo a nossa programação pelo canal do YouTube. O Carlos Cruz, tá desejando um bom dia também a você, doutor Luiz. Francisco Gomes, conosco. A Francilúcia Nascimento, inclusive, bom dia. Estou aqui passando para dizer que estou acompanhando, ligadinha, mandar um abraço para a doutora Annelise. Já trabalharam juntas, inclusive, no Hospital de Queimadas. Fran conhece
Francilúcia conhece todos. É maravilhosa. Geralmente quem trabalha em unidade hospitalar, né, tem esse network mesmo. Mandar um abraço pro meu pai, tá acompanhando aqui também, é um fã da saúde, se tornou seu fã também, viu, doutor Luiz? Acompanha seu trabalho. Norma Lee também conosco. Abraçar a Luciana aqui da Palmeira, que tá sempre na audiência conosco. Enfim, e tem mais registros daqui a pouco, mas aqui o senhor tocou num ponto muito importante, doutor Luiz, antes da gente terminar o programa, o nosso tempo é bem curto. Eu queria que o senhor falasse de novo sobre a automedicação, né? Porque existe sempre aquela confusão, porque fulano foi diagnosticado com diabetes e eu tô com os mesmos sintomas, mas eu acho que eu não preciso nem pro consultório. Tô sentindo aí, tô tendo esses sintomas que o doutor Luiz falou agora, mas já que ele falou, fulana, minha vizinha também tem, tá se medicando, eu vou tomar a mesma medicação que ela, vou tomar um chá para diminuir os níveis glicêmicos. Tem que ter muito cuidado com isso, né? Muito cuidado. Mais uma vez, se a gente quer evitar as complicações cardiovasculares, o AVC, a hipoglicemia, o infarto, crises convulsivas, complicações neurológicas, eu tenho que fazer o tratamento adequado. Mas antes do tratamento, a gente reforça, o tratamento ele precisa ter um diagnóstico. Então, se você sente sintomas parecidos com alguém da sua família, um parente, um vizinho, a primeira coisa é procurar o médico, procurar o especialista para dar o diagnóstico. Porque a gente lembra que o tratamento ele é personalizado, especialmente o diabético. Porque é um paciente diabético e ele é magro. É a mesma medicação? Não. É um paciente diabético e ele é obeso. É a mesma medicação? Não. A dose da insulina, minha vizinha toma 12 unidades, eu vou tomar também 12. Não. Isso depende de todo o aporte calórico que você faz. Então, veja, o tratamento de todo paciente é um tratamento sempre personalizado. Em que a gente precisa escutar, organizar até mesmo crenças. Ele imagina o paciente diabético, muitas vezes ele fala assim, meu Deus, doutor, a endocrinologia, o senhor mandou para a endocrinologista e ela me prescreveu insulina. Isso quer dizer que eu estou no fim do poço. Olha o que é a ideia que nosso paciente tem. Porque se prescreveu insulina, é porque está no fim do poço. Não. Muitas das vezes, você inicia a insulina, você desinflama todo o quadro e depois você pode voltar a não precisar da insulina ou doses menores de insulina e com comprimidos orais. Então, às vezes, a gente tem que desmistificar o que há por trás dos tratamentos. E os nossos pacientes experimentam muito medo com diagnósticos e com tratamentos. Então, é fundamental, dentro da consulta médica, a gente reforçar quais são os passos. O chegar na insulina, ele é fundamental para mim que trata dor crônica do paciente com pé diabético. Porque se ele não controla bem o quadro, ele vai piorar. Aí ele vem um dos grandes problemas, amputação. Amputação é uma máxima que pode acontecer nos nossos pacientes. Imagina aquele paciente que tem dormência no dedinho do pé, depois fica no pé, na planta do pé todo. Pisa, ele faz um cantinho de unha, pega uma micose e não trata, porque não está sentindo nada e não tem o hábito de olhar os pés, que é fundamental. Acordou de manhã, levantou, olhou para os pés, o paciente diabético é fundamental isso. E ele não vê isso. Vai ficando uma ferida, essa ferida começa a piorar e pega uma infecção grave. E chega a ser amputado. Primeiro, imagina, amputação, perda de qualidade de vida, perda de mobilidade em pacientes jovens, muitas vezes. E depois disso, o risco dele desenvolver dor crônica pós-amputação. Esse quadro de dor crônica, 80% dos pacientes que amputam o pé por conta do diabetes podem desenvolver. Imagina você ter dor, ardendo, latejando, como se o pé estivesse lá. Mas o pé não existe. Então imagina a complexidade. Então vale a pena sim a gente sempre ir para o especialista e acompanhar para dar diagnóstico e tratamento mais assertivo. Observar o próprio corpo, né? Os sinais do corpo, se conhecer. É muito importante. E a gente escutou o caso de Wayne, que foi o estudo de caso, e ela falou, inclusive, desses quadros de delírio, né? De chegar a desmaiar. Chega a ficar em coma, né? Isso. Gente. Isso pode progredir para uma emergência neurológica também. Sim, porque veja, toda vez que eu tenho menos glicose no meu sangue, vai ser distribuído para alguma região. E tem uma hora que não vai conseguir entrar no meu cérebro. Então o paciente ele pode evoluir ao coma, ele pode ter o que a gente chama de stroke mímico, uma situação que mimetiza um quadro de AVC. Então o paciente pode ter uma banda do corpo sem mexer, ele pode ficar com dificuldade na fala, desequilíbrio e pode entrar em coma, em que eu chamo e não melhora, e não acorda. Por isso a necessidade de fazer todo esse tratamento e o diagnóstico precoce. Te reforça aqui, o paciente não vai sentir nada. Então ele tem que ir sim em busca ativa. Se você é obeso, é sedentário, tem que ir na busca ativa do endocrinologista para ajudar a perder peso e procurar se não tem diabetes. Se você já tem pressão alta, tem que fazer a busca ativa do diabetes. Se você fuma, tem que fazer a busca, porque é um conjunto. Você junta sedentarismo, tabagismo, obesidade, a chance de você ter diabetes é muito maior do que um paciente que não tem.
É isso aí. Isso. Não dá para falar de diabetes sem falar de um ponto-chave que é a alimentação. Claro. A gente tem um quadro aqui que é a dica do dia. E hoje, quem vai dar essa dica do dia pra gente é a Germana Carvalho, nutricionista. Tem a dica de hoje. Vamos lá? Vamos lá. Dica do dia. Bom dia, meu nome é Germana Carvalho, sou nutricionista clínica funcional e vim aqui falar para vocês o que preferir ou evitar na presença de diabetes. O primeiro alimento que todo mundo já sabe que a gente precisa controlar o consumo é o açúcar. E isso independe de ser demerara, mascavo ou mel, pois qualquer um deles vai elevar a glicose no sangue, assim como doces, bolos, biscoitos e refrigerantes. Também não adianta retirar açúcar e continuar comendo em excesso. Pão, tapioca, arroz, cuscuz, macarrão e massas em geral. Cuidado também com os falsos saudáveis, pois a grande maioria dos produtos fit ou integral tem farinha branca como primeiro ingrediente. Industrializados também merecem atenção, pois, além de alto teor de açúcar, a grande maioria contém muito sódio, gordura e aditivos químicos prejudiciais. O ideal mesmo é priorizar comida de verdade, uma alimentação variada, rica em frutas, verduras, feijões, raízes e, claro, não há nenhuma contraindicação de comer frutas e verduras, desde que haja um consumo controlado, sem exageros. Tudo é uma questão de equilíbrio e moderação. Inclua também fibras, linhaça, chia, farelo de aveia, gorduras boas, como azeite, abacate, castanhas e uma diquinha super especial, uma colher de vinagre de maçã e canela em pó ou chá ajudam muito no controle glicêmico. É importante criar o hábito de monitorar a glicose com frequência para entender como os alimentos afetam no nosso corpo. E, claro, beber bastante água, controlar nível de estresse, evitar bebidas alcoólicas, dormir bem, praticar atividade física são medidas fundamentais. Dica do dia com Germana Carvalho. Muito obrigada, Germana. E a gente percebe, né, em todas as falas dos especialistas que é sempre um conjunto de atitudes positivas, de hábitos, de bons hábitos e boas ações, né, doutor Luiz? Isso, é um conjunto de hábitos. O resultado que o paciente não tem no tratamento do diabetes e das suas complicações, muitas vezes está associado aos hábitos que ele assume tomar e assume não fazer. Muitas vezes a gente passa orientações e, claro, a gente reforça. O profissional de saúde precisa ser ativo nesse processo de dar a informação. Mas o paciente tem que ser ativo no processo de mudar a sua vida. São decisões de acordar e tomar água. Ou decisões de acordar e fazer atividade física. Decisões de, hoje, eu não posso esquecer que eu tenho que tomar a medicação conforme o médico recomendou. Eu tenho que evitar alimentos que dão grande picos glicêmicos, como a doutora nutricionista colocou. A gente tem que fazer orientações para que a gente aumente na nossa balança o que há de positivo e diminua o que há de negativo. Porque é uma condição que está estabelecida. Ela é crônica e a gente não reverte. Uma vez estabelecido o diabetes, a gente não tem como ter a cura dela. Mas eu consigo diminuir toda a experiência danosa que o diabetes pode ter. Todo diabético vai ter complicações neurológicas? Não. Se o paciente diabético, ele realmente, efetivamente, fizer mudanças de hábitos, ele tem menor chance de ter essas complicações. Ou seja, é um processo colaborativo, né? É muito importante falar sobre isso, porque o paciente também tem uma responsabilidade muito grande nisso tudo. São 10h57, Renata, doutor Luiz. O tempo já está praticamente se afunilando aqui. A gente está caminhando, né, para esse instante final do programa. Mas eu quero lembrar aqui que o Tudo Bem é um oferecimento de Dr. Luiz Severo, neurocirurgião, especialista no tratamento avançado da dor crônica, é um parceiraço nosso, é consultor do nosso programa, nos ajuda muito, porque esclarece tantas informações que nós precisamos ter aqui como base para a produção desse programa, e agradecer também a audiência. Muita gente nova chegando hoje, Renata. Inclusive a Simone Nascimento mandou mensagem aqui. Eu não sabia desse programa, muito bom. Bom dia. Seja nossa ouvinte assídua a partir de agora e bem-vinda, viu? Simone, pois é, Karina Santos também aqui nos acompanhando, como sempre, uma querida ouvinte de sempre, toda semana. Gabriela Lucena aqui também está dizendo, olha, esclarecimentos maravilhosos. Parabéns, Renata e Milena, pelo programa.
seguimos juntos, cada vez com uma audiência mais firme, mais fortalecida, né, Renata? E já agradecer muito, porque o conteúdo hoje foi muito bacana. Muito bom. E todo mundo que passou por aqui falou sobre alimentação, hábitos saudáveis, atitudes positivas, se estressar menos e beber água, gente. Lá no nosso Instagram, eu tô tentando influenciar todo mundo. É verdade. Pra adquirir esse hábito, né? É uma coisa tão simples, gratuita. Você não perde tempo, você só tem benefícios já tá aqui, ao beber doutor. água. Então, se você beber água, marque a gente que a gente vai repostar e vamos Com criar certeza. um movimento Uma corrente, de todo mundo se né? hidratar junto, né? Vamos lá. Vamos ativar esse corpinho para ele sentir que tá vivo. Qual o nosso perfil, Renata? É o @PGM Tudo Bem. Segue a gente. E vamos embora? Vamos embora. 10h58, doutor Luiz, muito obrigada mais uma vez, viu? Muito obrigada. Eu agradeço. Mais uma vez, o programa, ele sempre na vanguarda de trazer e reforçar a importância da informação, né? Jornalistas já conceituadas, dando palco ao que é importante, saúde. Né? A gente, às vezes, toda hora fica vendo muito sobre doença e doença. Mas de que maneira a gente pode dar a nossa contribuição para evitar essa doença? Exato. Ou para mitigar ou minimizar o sofrimento que ela traz? A diabetes está aí, quase 30% da população vai desenvolver o diabetes, mais de 50% da população está com sobrepeso ou obesidade. Olha o risco que a gente causa. Então são ações que a gente precisa reforçar todo dia. Às vezes é repetição. E a gente sabe que a repetição, toda hora, o paciente vai uma hora se posicionar e dizer, realmente, eu preciso mudar. Então, são essas mudanças, essa criação de poupança de saúde. Então, vamos em busca da poupança de saúde e iniciar a semana, na verdade, iniciar hoje, hábitos que a gente já precisava ter iniciado ontem. Perfeito, perfeito. 10h59, tempo acabou, gente, mas no próximo sábado a gente tá de volta, a partir das 10 horas com mais um Tudo Bem, assuntos importantes pra você. Renata, até sábado que vem. Até sábado que vem, Milena. Se cuida, vamos gerar um estoque de boas substâncias pro corpo. Bebe água, fica bem. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau.